Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje com o engenheiro Eduardo Ribeiro. Ele é titular do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitanos. Para ficar mais claro, ele é responsável pela nova BR, a requalificação da BR até Marituba, do entroncamento a Marituba, que é a instalação do BRT metropolitano. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Isso é uma obra de grande impacto na cidade, porque é a única via de entrada e saída da cidade e, de repente, ela está em obras gerais, obras necessárias, todo mundo sabe, um pouco já tarde, porque já era para ter sido feita e assim por diante. Qual é o nível da obra hoje? Começou? Boa noite, Mauro. Boa noite, telespectadores do Argumento. A obra já começou, né? A obra iniciou dia 15 de janeiro. Né? Essa obra, como você falou agora, ela começa com atraso. Ela deveria ter iniciado em maio do ano passado, tá certo? Então, nós temos aí um período já de quase 8 meses de atraso. Hoje, em função das chuvas do período invernoso, nós estamos iniciando pelas obras civis, né? Nós temos duas questões aí que precisam ser resolvidas. Uma questão do inverno, nosso inverno, e a outra são remanejamentos de interferências que existem ao longo da BR, tá certo? Onde também precisa haver uma atuação, e esses remanejamentos principalmente se dão com a rede elétrica, né? Então precisa ter uma atuação da CELPA, tá certo? E isso está dentro do contrato, e fazer os remanejamentos para que então em maio a gente comece a trabalhar com as obras de escavação para lançamento de drenagem. É uma questão fundamental no cronograma o lançamento de drenagem, porque você só pode partir para a pavimentação se a drenagem estiver resolvida, né? E também a parte de supressão vegetal e terraplenagem dos terminais de integração de Marituba e Ananindeua. Sim. Doutor Eduardo, são 18 quilômetros no total, né? Vai até o final de Marituba. 18 quilômetros total é o trecho de rodovia BR que houve a delegação do DENIT para o Estado. A obra ela vai atuar num trecho de 10,8 quilômetros, indo até mais ou menos à frente onde era a antiga Inca, tá? E também, logo naquela área, próximo àquela área, nós vamos ter o terminal, é o terminal da primeira etapa de Marituba, né? O terminal que vai integrar as linhas regionais de Marituba e Benevides ao sistema BRT. O prazo determinado para a obra são 18 meses, não é isso? O prazo inicial, a partir da data de dezembro, né? Existia mais ou menos alguma coisa como 30 dias a 40 dias para mobilização da empresa. O prazo total é 19 meses. E esse prazo é muito importante que seja cumprido. Quer dizer, é uma nós situação... já temos um precedente complicado com referência a isso, né? Se você está se referindo às outras... Outro BRT, o BRT, né? De Belém e Coraci, furou todos os prazos e assim por diante. E isso é uma situação que preocupa a toda a população, entendeu? Que transita, todo mundo que transita na BR, né? Então, a situação do Augusto Montenegro deixa um certo medo? Deixa um certo medo, leva a um certo descrédito, mas, assim, tem questões que são importantes ser esclarecidas. Primeiro, o seguinte, tudo isso é um sistema que foi planejado, tá certo? Já de algum tempo, isso aí o Estado há mais de 30 anos vem trabalhando com isso, né? E a Prefeitura, num determinado momento, assumiu essas obras dentro do município de Belém, né? Só que assumiu essas obras com fontes de recursos de operação de crédito e repasses de orçamento da União do país, né? E o fluxo desses recursos, eles não são constantes, né? Isso depende, muitas vezes, quando se trata de orçamento, de haver a dotação orçamentária anual. A prefeitura, o tomador do recurso, se tiver alguma situação de inadimplência com o governo federal, seja de certidão negativa de INSS ou de prestação de conta de um órgão municipal, isso pode estancar o fluxo de recursos, e tudo isso aconteceu ao longo desse tempo, né? Além de outras situações, que essa obra começou no fim de uma gestão, houve a necessidade de um ajuste de planejamento, né? Que é uma situação diferente da que nós vamos tocar no Estado. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Em função do receio, do precedente que já existe, qual é a diferença básica de gestão entre o BRT
que liga São Brás a Icoraci, e o novo BRT que vai do entroncamento a Marituba. Qual a diferença de gestão para que a gente possa dar um crédito para a obra que vai iniciar e terminar? Já existem recursos garantidos do início, meio e fim? Como é o procedimento? A empresa que está executando o novo BRT metropolitano é diferente da empresa que estava fazendo o outro serviço? O senhor já explicou a questão do fluxo de financiamento. Quer dizer que esse de Belém não tem financiamento da JICA, que é a agência japonesa. São recursos próprios do Brasil. O metropolitano são recursos financiados pela JICA, o que se imagina que não terá problema de fluxo. É mais ou menos isso? A começar pelos recursos, esse fluxo de recursos é muito diferente, né? É um financiamento internacional, aprovado pelo governo brasileiro. Nós prestamos conta tanto para a JICA como para órgãos do Ministério da Fazenda, no caso a Secretaria de Assuntos Internacionais e a COFIEX do Ministério da Fazenda. Na questão do planejamento, e aí, estou vendo, Mauro, tem uma questão que é importante, porque o atual governo ampliou o aspecto da obra no Estado, entendeu? Então, esse contrato está a cargo do NGTM, mas o atual governo fez outras ações importantes no sentido de reduzir o impacto dessa obra na vida das pessoas. Por exemplo, o governador assinou um decreto isentando o ICMS do transporte hidroviário do Porto do Arapari para Belém. Isso para tornar mais atrativo o transporte de carga, um decreto isentando o ICMS de carga. Então desvia um pouco a carga que pegava Então isso reduz a carga certo? Que passava pela Isso BR. pode atrair mais pessoas que transportam cargas a deixar de utilizar a alça viária e a BR, nesse trecho da alça viária Belém, pelo transporte hidroviário, tá certo? Reduzindo o fluxo de entrada de veículos pesados, essas coisas todas, né? Houve também uma preocupação, é um decreto que ainda está, em que pese estar vigindo a partir do dia 1º de fevereiro, mas uma determinação do governador de um período educativo, né? E aí nós temos tido diversas reuniões com sindicatos e associações de caminhoneiros. O próprio governador chamou todo o setor produtivo da região metropolitana, a classe empresarial, que demanda essas cargas no sentido de mostrar a importância de uma redução e uma contenção de entrada de veículos pesados em determinadas horas do dia na BR, e isso nós temos conversado com todas as entidades, tanto sindicais como os caminhoneiros independentes. Ele reclama, doutor Eduardo, que eles não têm ainda um estacionamento, que eles têm problema no 3/4, que isso pode afetar o abastecimento da cidade, que Belém não está ainda preparada para essa redução de fluxo justamente na sua única entrada. São uma série de problemas que ainda têm que ser resolvidos antes, né? Estão sendo resolvidos, né? Por exemplo, a questão da área de pulmão, para que esses caminhoneiros tenham onde ficar antes de chegar no quilômetro 18, né? Isso daí está sendo providenciado pela CETRAN, já tem algumas áreas estudadas e uma já está, inclusive, em execução, a preparação dessa área. Isso daí vai de encontro, inclusive, a uma situação num programa do governo federal na questão de provocar, se ter áreas onde o caminhoneiro possa fazer descanso, né, porque eles têm uma jornada muito pesada, né? Nas reuniões que nós temos tido, eles têm entendido, né, a situação que vai ser provocada pela obra. Quer dizer, hoje, um caminhoneiro que faça esse percurso de 18 quilômetros de 1h30 até 2 horas, num período de tráfego mais intenso, ele vai poder levar 5 horas. Tá? Então é melhor que ele fique repousando do que ele entre cansado na cidade, se estresse e isso até provoque acidentes. Então está sendo construído um embrião de um terminal de cargas para a cidade, seria isso? Um terminal de cargas metropolitano. Eu acho que isso depois pode evoluir, mas aí já a própria iniciativa privada, né, ela vai passar a ter interesse nisso aí. Eu acho que passa por uma questão educativa, né, de tanto os transportadores como da própria população, do próprio demandante dessas cargas, no sentido de se regular isso. Já existe uma regulamentação no município de Belém que não vem sendo cumprida, mas eu acho que com essa situação cria uma transição para que no futuro possa se estabelecer melhores controles sobre isso. E a iniciativa privada, com certeza, vendo que isso vai ser uma coisa que terá demanda,
vai se preparar para assumir. Doutor Eduardo, certamente vai ser aguardado o final das chuvas mais fortes, coisa lá para a segunda quinzena de maio, para começar as escavações. Hoje, aquela vegetação que existe no que se chama de canteiro central da BR, ela vai sumir? Parte dela vai sumir, né? Nós temos, inclusive, uma bela samalmeira num canteiro central, infelizmente ela vai sumir. Essa situação ela está dentro do licenciamento ambiental da obra, né? As palmeiras, parte delas também terão que sumir, porque ali vai surgir as canaletas do corredor central. Todas as palmeiras hoje na frente da prefeitura de Ananindeua, aquilo tudo vai sair? Parte delas sim, né? E vai ser feito um novo projeto de paisagismo, né? Então, um projeto de paisagismo mais adaptado, inclusive, para sombreamento, essas coisas todas, porque transitarão, né, nas estações de passageiro, serão 13 estações de passageiros 13. Ao longo da BR, né? E mais 5 em cada sentido, isso em cada sentido, ou seja, 26 nos dois sentidos e mais 5 na Almirante Barroso, e todos com que passarela. serão construídos. As estações de passageiros, só 2 no centro de Ananindeua não terão passarelas. E ao longo da BR serão 13 estações de passageiros, 13 conjuntos de estações e 11 passarelas para acessarem. Então, na verdade, nesse trecho todo terá 2 faixas de pedestre, ou 2 lombadas, que são em frente à prefeitura de Ananindeua. O resto tudo serão 2 faixas de pedestre. Através de passarela, não há problema de interrupção do trânsito. Não há problema de interrupção de trânsito. Isso aí é um grande avanço, né? É importante lembrar que esse trecho de BR é um dos trechos de BR mais violentos do país, né? Maior número de acidentes, sim. E aí isso vai proporcionar as ciclovias. Então, o que está planejado na faixa de domínio de 50 metros são ciclovias nos 2 sentidos, passeios, né? As 3 faixas de tráfego para veículos normais e veículos de carga, e as canaletas centrais para o BRT, né? Onde terão linhas expresso parador, proporcionando a redução do tempo daquelas pessoas que vão sair de Marituba e Ananindeua até o centro de Belém. Semáforos nesse trajeto, as interseções, como será tratado? Haverá interseções, haverá pontos de retorno e para isso terão os semáforos, né? E isso daí haverá uma redução desses retornos para que haja um menor impacto na fluidez dos ônibus que vão transitar pelo corredor central, né? A calha hoje existente na pista de ida, na pista de vinda, ela será reduzida? Não. O número de faixas? Não, elas serão mantidas. Elas terão, ao longo dela, hoje nós temos trechos na BR com 3 faixas e com 4 faixas. Essa obra ela vai assegurar, ao longo de toda a BR, 4 faixas em cada sentido. Uma para a canaleta dos ônibus, que transitarão através do sistema BRT, sistema troncal, e mais 3 faixas de veículo, né? Além disso, terão os terminais de integração. Esses terminais vão possibilitar que as linhas de Marituba e Benevides levem os passageiros para um terminal em Marituba. A partir daí, eles entram no sistema BRT, né, do troncal. A mesma coisa acontecerá em Ananindeua, onde terá inclusive um viaduto. E estamos solicitando que a JAICA seja aprove. inclusa no projeto, porque ainda não está. O viaduto do terminal de Ananindeua já está incluso no projeto. O que nós estamos solicitando à JAICA, como há uma margem de recurso entre o contrato de financiamento e o contrato de obras, existiu uma disponibilidade da ordem de 100 milhões de reais, né? O governo do estado já manifestou o interesse de utilizar esse recurso para eliminar 2 pontos de interferência nesse sistema. Tá? Primeiro, seria um viaduto de uma alça para a alça viária, a entrada da alça viária na BR, acabando aquela situação de os caminhões que entram pela alça contornarem, né, para poder no retorno, né, e possibilitando que os caminhões que venham pela BR entrem na alça sem precisar também fazer interferência com o tráfego, e também na saída da Independência, que hoje existe também esse ponto de interseção, o que reduziria a eficiência do sistema de transporte. E a chegada da João Paulo II também vai ter uma interseção, né? A João Paulo II, nós já temos aí o viaduto da Mário Covas, né? Ele já está adaptado para essa situação, não teria isso, né? O que também estamos tentando
é a ligação da Cidade Nova, Guajará Cidade Nova, ao eixo BR, ao corredor BR, através de uma via que foi iniciada quando o governador Helder era prefeito de Ananindeua, a via Anani, e fazer uma ponte sobre Igarapé do Maguariaçu, possibilitando que todos os ônibus que circulem na Cidade Nova possam se direcionar diretamente ao terminal de integração de Ananindeua sem cair no corredor central da BR. Doutor Eduardo, enquanto estiver em obras, vamos imaginar aí as férias de julho, o que é que vai reduzir em nível de faixas? Olha, a obra ela vai ter uma evolução, né? Então, a partir de maio, quando hoje nós estamos retirando as interferências e estamos trabalhando no canteiro central para a construção logo das estações de passageiro e também... As 13 estações serão construídas logo inicialmente? Elas já começaram, são essas obras onde estão os tapumes ao longo da BR que já começaram. Também iniciamos a questão das passarelas de acesso e a partir de maio, então, com as remoções das interferências já feitas, vamos iniciar as escavações para o lançamento das drenagens, né? A partir dos trechos de drenagem executados, e esse ano nós vamos iniciar essa obra no sentido de Ananindeua Centro, Belém, até a Mário Covas, essa primeira etapa, até o viaduto Mário Covas, e vamos fazer o lançamento de drenagem, né? Já num período seco, né? Só que essa drenagem são tubulações que atingem até 1,5 m de diâmetro, né? Então são grandes escavações. Uma outra questão fundamental nessa obra é a segurança da obra, né? Isso aí é uma questão sensível, muito sensível para a agência financiadora. Eu imagino o que a JICA não deve exigir em nível de ambiental e de segurança na obra. Você falou em duas questões fundamentais que a JICA coloca muito para a gente, questão ambiental e segurança da obra. Não podemos chegar com mais notícias, tá certo, lá na matriz em Tóquio, no Japão, mais notícias sobre essas questões ambientais e segurança da obra, né? Então, isso haverá uma necessidade de isolamento total dos trechos de obra, né, através de tapumes. Então, a partir daí começa a haver já um estreitamento das vias. Então, né? Teremos um afunilamento e alguns problemas na saída da cidade em julho em função da obra. Isso não resta dúvida. Mas tudo sinalizado com... Tudo sinalizado com desvio de tráfego, tá certo? Que nós temos orientado, vamos fazer campanhas educativas, o DETRAN e a CETRAN já estão atuando fortemente no trecho, o CETRAN com orientação, com melhorias ao longo da BR, inclusive nas áreas de acostamento, com melhoria nas vias alternativas de longo curso, como a Independência. O CETRAN tem atuado fortemente nisso, CETRAN e DETRAN, com melhoria de sinalização, né? Pontos de alagamento sendo retirados, melhoria de pavimentação. Tudo isso no sentido de proporcionar rotas alternativas para as pessoas que acessam a BR impacto, e reduzir o impacto, porque o impacto ele é impossível de não ter. É inevitável. Nós vamos a um breve intervalo, na volta nós vamos finalizar a questão do BRT, porque eu também quero lhe perguntar sobre a obra da Rua Iamada, da rodovia do Tapanã, que são obras fundamentais aqui na área metropolitana, e a finalização do prolongamento da João Paulo II. Ok? Tá? Eu volto já. Tá legal. Ficou bacana, eu nem me lembrei, ela me falou que